Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast A Ética Vai Pra Terapia. E hoje eu tô aqui com a Monique, muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigada por estar aqui conversando comigo. E te apresento para o pessoal um pouquinho mais, embora eu acho que a maioria das pessoas que nos seguem um pouco já te conhecem com certeza, de prof, de várias coisas, mas te apresenta para quem não te conhece ainda. Obrigada, um pessoal em comum por aí, né, nos nossos seguidores. Então tá bem, Ali, também quero agradecer o convite, né, eu costumo dizer que o tema que a gente vai falar hoje, assim, é super importante, quando abrem a porta pra gente poder falar, quando levantam o tapete e deixam a gente ver o que tem embaixo. Então, eu sou psicóloga Monique Tassinari, eu sou professora, sou supervisora, trabalho há bastante tempo com luto, com prevenção, com pós-venção do suicídio, né? Uma temática que eu venho trabalhando aí há um tempinho. E vou estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouco sobre essa temática tão dura, né? Mas tão necessária, que é o luto. E sabe que até antes de vir falar contigo, tinham muitas pessoas que diziam, nossa, eu queria muito aprender mais sobre o luto, entender um pouco mais, inclusive pessoas que não são da psico, então eu sei que tem várias pessoas que não são da psico e estão assistindo, então é muito legal vocês também mandarem o que vocês gostariam de aprender e estar aqui participando junto com a gente. Então, muito legal estar aqui contigo hoje, muito obrigada de novo. Obrigada. E acho que a gente pode ir para a primeira pergunta, que é como é que a gente pode definir o que é luto? O que é luto? Eu gosto muito da palavra processo, da gente pensar assim no conceito do luto como um processo de adaptação depois da perda de algo que é muito importante. Esse para mim assim é um dos conceitos mais simples e que eu acho que engloba bem esse ponto do luto, né? E que vem trazendo então nesse processo diversas emoções, pensamentos, comportamentos, né? Então, perfeito. Eu acho que é uma ótima definição. E acho que a gente pode talvez ir para a segunda, mas como é que a gente pode diferenciar, né, o luto normal? Né? Porque eu acho que às vezes tem um pouco dessa ideia de passar por esse processo ser algo errado, algo que a gente não deveria estar experienciando, né? Mas a gente também tem essa possibilidade de ter um luto patológico. Então, como é que a gente pode diferenciar esses dois processos, assim? Eu não sei se o pessoal assistiu o Divertidamente 2, mas eu sou muito suspeita, muito apaixonada. Eu costumo brincar, quando eu falo sobre as reações esperadas do luto, eu brinco que é toda a central de comando do Divertidamente 2. Né? Então, assim, a pessoa ela pode sentir ansiedade, pode sentir tristeza, pode sentir raiva. Algumas pessoas dizem, mas e a inveja, né? Eu digo, é aqueles ciúmes, assim, não contra a outra pessoa, mas quando a gente olha e diz, puxa, eu queria estar vivendo isso também, e eu não tô, né? Não tenho a minha mãe aqui, não tenho meu filho, e a pessoa tá ali. Alegria, né? No sentido, assim, eu vejo as pessoas muito gratas por tudo que viveram com aquelas pessoas, então isso vem num processo de luto também. Então é um batalhão ali de emoções e tudo isso é normal, né, natural, esperado dentro desse processo de luto. O que acontece, assim, eu brinco às vezes, se tem o pessoal que não é da psicologia, eu brinco que o Vademecum, ele é mais conhecido na cabeça das pessoas, né? Então eu brinco que na psicologia a gente tem o DSM, que é um livrão do tamanho do Vademecum, assim, e que traz ali os principais transtornos, as questões, né, que a gente tem que olhar ali da psicologia. Então, a gente tem hoje o que a gente chama de luto prolongado, que seria essa parte do patológico que a gente diz. O que a gente tem de critério, né, de condição que a gente precisa ficar em alerta? É quando esse luto é prolongado, como o nome diz. Então, em crianças e adolescentes, a gente considera 6 meses, e em adultos, a gente considera 1 ano. Então, se depois de 1 ano, a pessoa ainda tem uma intensidade muito forte, a gente entende que aquilo precisa ter, né, um outro olhar, uma avaliação de um psiquiatra, de um psicólogo.
e entendendo qual é o prejuízo que isso causa, o quanto que isso atrapalha ali no dia a dia, né? Então, é normal ali eu não ter vontade de sair, eu não querer fazer tantas coisas, eu ter dificuldade de sono, de me alimentar. Agora, passado esse ciclo, ou lá no início, assim, que isso esteja muito intenso, não tô mais tomando banho, tô tendo uma perda de peso muito importante, tudo isso é um sinal de alerta, né, de que talvez a gente precise de um olhar um pouco melhor para isso. Mas no início ali, eu costumo dizer, assim, tem uma analogia que eu uso, que eu digo que a gente precisa passar pelas 4 estações, né? Então, o primeiro inverno, o primeiro verão, o primeiro outono, o primeiro aniversário, o primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, e aí depois a gente vê como que a gente vai dando lugar para tudo isso. Faz muito sentido, assim, poder se permitir experienciar também esses processos, né? Eu acho que a gente vive, de certa forma, num enredo, um contexto social em que a gente acaba muito mais facilmente tendo essa percepção de que sentir pode ser errado, ou de que experienciar sensações ruins, tristes, né, não façam parte da nossa existência. E eu acho que talvez a psico, ela tenha esse trabalho também da gente se permitir, né, sentir, poder experienciar, e que talvez esse excesso, talvez esse prejuízo, talvez um olhar de um profissional seja bacana também, né, pra gente poder conversar, poder entender, né. E grande parte, esse é um dado que a gente tem, assim, que grande parte das pessoas passam por um luto, não gosto muito dessa palavra, normal, né, assim, mas por um luto esperado, por esse processo de adaptação, e passam bem, mas uma parcelinha assim, né, vai ficar preso naquilo, vai ter uma intensidade, uma frequência maior que acaba atrapalhando, e é importante a gente olhar para isso, né? Eu brinco que principalmente nos primeiros dias, eu sou do grupo do Pode Chorar, né? Eu digo que eu tenho uma comissão do Pode Chorar, que é isso, né? Porque as pessoas têm essa coisa social, né? Não chora, ele não ia querer te ver assim, né? Não fica assim, bola pra frente, vamos lá, né? E eu digo, não, pode chorar, que horrível o que aconteceu, né? Assim, nossa, às vezes o que de pior passava na tua cabeça foi o que aconteceu, né? Então sente, chora, esse é o momento, né? Assim, vive isso. E depois, sim, a gente levanta, a gente se direciona, a gente busca uma vida com sentido, né? Perfeito, ótimo. Eu acho que é muito bom a gente estar falando sobre essa temática, porque eu acho que eu, pelo menos, não sei, acho que tu talvez esteja muito mais inserida, mas eu sinto que falta muito a gente conversar mais sobre o luto, entender mais sobre ele, conversar isso mais com as pessoas, e eu vejo, né, trazendo um pouco para quem é psico também, como trabalhar isso na clínica, né, como é que vai chegar, como é que a gente tem que estar aberta também para entender os processos e tudo mais. E acho que lá na primeira pergunta tu trouxe um pouco isso, mas eu queria te ouvir falar um pouco mais, né. Muitas vezes a gente pensa no luto interligado à morte de alguém, né? Mas a gente pode interligar o luto a outras experiências? Acho que tu trouxe um pouquinho, tu deu um spoiler. Um spoiler, assim, mas nos explica um pouquinho melhor sobre isso, assim. Vamos lá, sim, a gente super pode, né? E essa é uma pergunta, às vezes eu abro caixinha de pergunta no Instagram e as pessoas perguntam assim, né? Uma separação é um luto. É um processo, pode ser um processo de luto, né? Então, na psicologia, puxando um pouco mais pro lado teórico, assim, mas ainda, né, de um jeito simples de explicar, a gente tem o que a gente chama de perdas concretas e de perdas simbólicas. Então, quando a gente fala dessa morte concreta, a gente está falando da morte que é biológica. Morreu um bichinho de estimação, morreu alguém que é importante, morreu um conhecido, ouvimos falar, né? Isso já pode dar um luto. Às vezes, os artistas, a gente vê uma reportagem e a gente sente, né? Então, é uma perda concreta. Mas a gente tem essas perdas simbólicas, essas perdas que representam algo que era muito importante, e quando isso deixa de existir, a gente passa, sim, né, por um processo de luto. Então, entraria aí um desemprego, né, uma demissão, um divórcio, a própria aposentadoria, né? Eu digo, às vezes, algo que é bom, né? Não é ruim necessariamente, a pessoa esperou aquele momento, mas dá essa sensação, né? Se perde a identidade,
Hoje, quando eu me apresento, eu digo, eu sou psicóloga, sou professora, supervisora, né? Sim. Então, deixa de ser. E a gente passa, né, no luto, o pessoal na enchente, que perdeu casa, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, sim, a gente considera também um processo de luto. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque eu acho que não falar sobre isso pode, de certa forma, gerar uma certa invalidação até da própria pessoa, da experiência que ela está passando, dizendo, por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo. Muitas vezes se permitir sentir, né, fazer parte desse processo, assim, poder experienciar esse processo. E aí tem uma coisa que uma vez eu ouvi, assim, e eu fiquei muito pensando essa sensação agridoce, né? Às vezes tu tem uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo também vem junto desse processo uma percepção de tristeza, de talvez luto, ou de tu tomar uma decisão, talvez de um novo emprego que seja maravilhoso, e aí tu muda do emprego antigo, talvez tu tenha essa sensação de tu estar passando por um novo processo muito bom, mas que também vai ficar ali algo que também era importante para ti, que tu tá deixando, né? Então, essa parte do simbólico, eu acho que ela é um processo muito importante da gente também trazer mais à tona, porque talvez, de fato, seja algo que esteja ainda mais presente na realidade das outras pessoas, né? E que às vezes, acho que é uma forma de ver, né, as emoções, que é a ambivalência, né? E isso, tanto na morte concreta, às vezes, é um bichinho que estava sofrendo, e a gente até fica um pouco mais aliviado, né? Já estava velhinho, não estava conseguindo se alimentar, caminhar, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem a tristeza e a dor daquela perda ali, né? E no trabalho a mesma coisa. Era aquele grupo de amigos, eu ia para lá todos os dias, era mais pertinho da minha casa, esse agora é mais longe, né? Então, tem essa perda que gera essa sensação da ambivalência. E da gente poder falar sobre isso, assim, né? Eu lembro que, usando de novo aí a enchente, eu lembro, eu não tava aqui no Rio Grande do Sul, e eu lembro que meu pai me ligou e ele disse, porque, né, perdi coisas, enfim, mas a gente tem que agradecer que tá com saúde, né? E eu disse, sim, a gente tem que agradecer que tá com saúde e ficar triste pelas coisas que perderam, né? Uma coisa não anula a outra, assim, não, mas a gente tem que dar graças a Deus que tá tudo bem. Tá bem, a gente vai fazer os dois, né? Então, esse processo do luto do meio do caminho, assim, né? De que sim, e até o processo de luto dentro da psicologia, ele é visto como luto saudável, justamente esse zigue-zague, né, da gente poder ficar na dor e depois se direcionar também para o futuro. Perfeito. E acho assim, talvez seja uma pergunta, talvez mais que fale da tua experiência, assim, tanto trabalhando com essas temáticas, mas por que a gente precisa falar sobre o luto? Eu acho que a gente pensou também um pouco sobre esses aspectos, mas, assim, pensando no teu trabalho hoje, o que tu vê dos teus pacientes, como é que por que a gente tem que falar sobre o luto? Por que tu acha que ele é importante da gente trazer? Sim. Não gosto muito das generalizações, né? Mas acho que vou pegar a licença poética aqui para trabalhar com isso, né? E assumir aqui, bancar a generalização. Mas eu acho, Alice, se a gente saísse na rua, se a gente perguntasse para todo mundo que está nos ouvindo se as pessoas já viveram um luto, diria que quase 100%, não vou bancar tanto assim, que quase 100% nos responderiam que sim. Pensando nesse luto simbólico também, né? A gente perde coisas o tempo inteiro, né? Eu digo assim, às vezes coisas menores, né? Mas o luto da filha que cresceu, que já não era aquela saudade, aquela coisa assim, então é muito difícil que nós, principalmente terapeutas, né, psicólogos, a gente não vai atender alguém enlutado em algum momento no nosso consultório. E quando a gente fala sobre o luto, que ainda é um tema muito tabu, as pessoas têm medo de falar de testamento vital, né, de falar de morte, de imaginar, né, as pessoas, vira essa boca pra lá, né, assim, então não pode falar, quando eu morrer, né, não fala que atrai, né, então, quando a gente consegue falar sobre isso, acho que tem muito benefício, né, acho que a gente consegue. Eu brinco que falar de morte é falar sobre vida. Então, se eu falo sobre isso, eu consigo olhar para minha vida de agora, né? Se eu penso, se eu tenho essa consciência de que eu vou morrer, eu consigo olhar agora e pensar o que eu não tô fazendo, o que eu quero fazer, para onde que eu vou me direcionar.
acho que nos permite organizar algumas coisas nesse sentido, né, assim, do que a gente quer, enfim. E acho que uma coisa que para mim é o mais importante da gente estar falando sobre isso, que naturaliza algo que é natural, algo que é esperado. Então, se eu falo sobre isso, eu tanto dou possibilidade que a pessoa busque ajuda, quanto eu também consigo, né, ter mais ferramentas para ajudar quem precisa. Né? Se eu entendo que é natural chorar depois de um luto, eu não vou ser a pessoa que vai chegar lá e vai dizer, ai, não chora, né? Eu vou ser a pessoa que vou perguntar o que tu precisa, que vou levar uma barrinha de cereal no velório porque a pessoa não lembra de comer, né? Então, acho que a importância é isso, assim, por estar tão presente na rotina de todo mundo e da gente poder desmistificar, poder dar a possibilidade de olhar, né, com mais cuidado para isso. Assim. Com certeza. Tá atento a algo que é verdadeiramente natural do ser humano, né? Esses processos. E o luto de uma morte, ele precisa ser necessariamente mais intenso do que outras expressões do luto? Porque eu acho que a gente, como falou antes, né, a gente está muito mais acostumado das pessoas atrelarem o luto a uma experiência de morte, né? E a gente acabou de falar que não, o luto ele pode ser um processo simbólico. Existe alguma valência em relação a esses dois universos, assim? A gente fala que o luto ele é muito individual, assim, muito subjetivo, né? Pessoas que às vezes perdem. Se eu pego duas pessoas que perderam o pai, a reação das duas pessoas vai ser totalmente diferente, depende, né, de proximidade, enfim. Mas eu costumo, então a gente brinca, a gente diz que não se mede a dor do luto, né? Assim, não tem esse termômetro, essa balança, assim. Às vezes os pacientes me perguntam, Monique, né, eu sou o paciente mais difícil, o meu luto é pior, né? Então, assim, não tem, a nossa dor, ela sempre vai ser a maior, né, que tem, porque a gente que tá sentindo ali. Mas eu tinha uma paciente, enfim, teve alta, mas ela sempre dizia pra mim, assim, eu queria ser uma pedra, eu queria não sentir. E eu brincava com ela, dizia, olha, não posso fazer isso, não é ético te deixar sem sentir, mesmo que existisse, não poderia. E um dia eu perguntei, derrubei meu celular, e um dia eu perguntei pra ela o que seria justo, né? Em que situação é justo a gente sentir? E ela nem pensou duas vezes e me respondeu, quando morre alguém. Então, acho que o choro pela morte, né, o luto, ele é universal. Acho que a resposta de todo mundo é, claro, pode expressar nesse primeiro momento, né? Não pode chorar muito. Depois já deu, vida que segue, só né? um pouquinho. Mas essa expressão, ela é um pouco mais validada. Só que nem sempre isso é mais arrebatador do que algo que pode acontecer. Em situações que perder um emprego para uma família pode ser muito mais devastante, impactante do que morrer alguém. Né? Então, por isso que a gente diz que não se mede assim, e a gente tem que conseguir olhar para isso como um todo e qual o impacto naquela pessoa, né, naquela família. E um ponto bem importante, a gente tem um termo que é o luto não reconhecido. Esse termo, ele é um termo, assim, para essas mortes que não são legitimadas. Né? Então, por exemplo, às vezes tem um caso de aborto e as pessoas não reconhecem isso como um processo de luto, porque é normal, as pessoas perdem um bebê ali nos 3 primeiros meses, né? Ou hoje tá mais, acho que a nossa cultura tá vendo os bichinhos como familiares, né? Mas nem sempre, assim, faltou o trabalho porque o cachorro morreu, né, gente? Então, a gente tem, além disso, assim, das perdas mais simbólicas, a gente tem também alguns lutos não reconhecidos que a gente não olha, né? Mas a valência, ela não tem aí um termômetro, né? Uma escalinha de dor, assim. E eu acho que essa é a importância da gente conseguir olhar para o outro, o que o outro precisa, né? Inclusive, estar atento justamente a como ele está experienciando, porque eu acho que existem muitos atravessamentos, né? E eu acho que essas questões de morte, de lutos não reconhecidos, talvez eu acho que as nossas vivências, elas vão nos trazendo percepções diferentes de enfrentamento. E aí, talvez, nesse lugar de profissional que está ali no auxílio, conseguir separar o que é o meu individual e o que é a experiência do outro, assim. Eu lembro de uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que ela estava passando um processo de luto, um processo de enfrentamento do câncer muito difícil,
E eu lembro que ela estava me contando as experiências dela, e eu, como é que tá sendo isso para ti? Né? Como é que tá sendo esse processo para ti? E eu me lembro que a primeira coisa que ela retornou, ela disse, nossa, muito obrigada por não mostrar pena de mim. E eu fiquei muito reflexiva, assim, porque eu acho que talvez é isso, assim, ela não estava precisando de alguém dizendo, eu sinto muito, eu tenho muita pena. Não era isso que ela precisava. Ela não estava nesse momento, nesse lugar, não era isso que ela... Então, eu acho que esse olhar para o outro, qual é a tua necessidade, como é que é isso para ti, eu acho que ele é o fundamental para a gente conseguir não invalidar o outro e permitir ele participar, né, desse processo dele, individual, né. E, bom, né, eu acho que assim, indo um pouco assim para essa pergunta do tratamento, né, mas como é que a gente pode trabalhar o luto na prática clínica? Eu brinco assim, que para mim foi muito desafiador, né, porque eu venho da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia, que ela é muito resolutiva, assim, né, então ela vem muito com um protocolo, ela nos diz ali pra gente identificar, né, o que é o problema e a gente buscar resolver, né, então eu brinco assim que os meus primeiros meses trabalhando com luto, eles foram frustrantes, assim, né? Porque eu nunca ia trazer de volta. E os pacientes dizem isso. O meu problema tu não tem como resolver. Eu queria minha filha aqui, né? Então, eu digo que o trabalho com luto é a gente saber caminhar junto com a pessoa e tolerar aquela dor e aquele sofrimento em sentido a uma vida que vale a pena, em sentido a uma vida mais significativa, apesar do que aconteceu e apesar da gente não enxergar isso lá na frente, quando a gente está olhando. Então, o tratamento, assim, ele é muito baseado no acolhimento, na escuta, na validação. Muitas vezes, esse é o único espaço em que a pessoa se permite chorar, sentir, falar sobre as emoções que estão ali, né? Às vezes, uma das emoções, lembrando lá do painel do Divertidamente, é a raiva, por exemplo. É que difícil eu falar que eu sinto raiva de alguém que morreu. Então, esse é um ambiente seguro em que isso pode aparecer também. Então, esse trabalho, ele vai ser muito de validador. As pessoas, a gente brincou ali sobre o choro, né? Assim, de deu, acabou. Então, muitas vezes é o único lugar que tem para essa memória, para poder falar de quem perdeu, para poder falar, né, do que não tá mais ali. Então, essa escuta, buscar essas histórias. E eu brinco, né, abrir a caixinha de ferramenta para a gente tentar, então, ajudar, como fazer esse zigue-zague, né, assim, de entender o que é esse momento de dor, o que ela faz quando tá ali, direcionada para o luto, e o que se faz quando vai para o outro lado, né? Então, como é que eu volto a trabalhar, como que eu resolvo o apartamento da pessoa que eu preciso vender, botar para alugar, o que eu faço com as roupas, né? Então, todo um trabalho, daí sim, mais direcionado de resolução. Assim. Perfeito. E acho que tu já fez alguns sinais que vão um pouco para essa próxima pergunta, assim, né? Mas muitas pessoas relacionam o processo de luto sob uma perspectiva linear, né? Eu passo por isso, por isso, por isso, e é isso, né? De onde isso veio? E, de fato, a gente pode ver o luto como um processo linear? Não dá, assim, sabe? Ali a gente tem uma piada, assim, uma brincadeira entre quem estuda luto, que a gente diz que é o nosso termômetro para saber se a pessoa é especialista em luto ou não, né? Então, assim, quando chega, as fases, os 5 estágios do luto, a gente diz, opa, né? Assim, faltou a outra parte do treinamento, assim. Porque o que acontece, né? Há muito tempo atrás, a Elizabeth Ross Kubler, nunca sei falar o sobrenome dela, escreveu sobre os 5 estágios do luto, né? Te confesso que eu nem sei descrever todos, assim, né? Mas a gente conhece lá a negação, depressão, né? Raiva, enfim, barganha, né? Então a gente tem esses 5 estágios. Ela trabalhava com pacientes terminais, então ela escreveu como é que eram esses estágios. E em algum momento isso foi entendido que se dava de forma linear. Ela reescreveu e voltou e disse, gente, esse processo não é linear, essas coisas acontecem, podem acontecer, podem não acontecer, e quando acontecem não é
nessa ordem. Eu brinco que esse segundo artigo não foi tão lido quanto o primeiro. Exato, a gente ignorou, então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, né? Assim, que se segue falando que esse é um processo linear. Isso acaba sendo muito, vou usar essa palavra, né? Assim, perigoso, porque o paciente enlutado, ele já se cobra pra caramba, assim, né? Pra conseguir dar conta, tá demorando muito, tá muito intenso. Nossa, já passou, eles falam, né? Já passou 3 meses. Eu digo, ó, as 4 estações, né? Segura aí. Então, né? Eu digo, olha só, era 60 anos, 70 anos com a pessoa, né? Como assim 3 meses? Mas tem uma dor tão intensa, uma cobrança tão intensa, que é muito difícil, né? Então, a gente tem que cuidar também para não exigir que as coisas sejam nessa etapa, assim. A gente pode olhar, acho que nos ajuda a entender alguns processos que acontecem, mas de que não é, né, dessa forma tão linear, assim. E aí, contando um pouco do meu zigue-zague, né, assim, eu sei que tu gosta bastante de tênis também, eu costumo brincar com os pacientes que o luto saudável, ele é como se fosse um jogo de tênis. Adorei. Então, a gente tem os 2 lados da quadra. Um lado é esse, direcionado para dor, direcionado para perda, e o outro lado é esse, direcionado para o futuro. E que o luto saudável é quando tá nesse zigue-zague. Eu brinco que bola parada não dá jogo, a gente tem que estar, né, no zigue-zague. Espero que o da vida ganhe, né, do direcionamento para o futuro. Mas em alguns momentos vai perder. Em alguns momentos, seja o dia do aniversário da pessoa, o dia do falecimento, né? Ou até pensando nos lutos simbólicos, ou um processo ali de separação, né? Um divórcio, um dia que tem que ir lá assinar efetivamente, o dia em que a pessoa sai de casa. Então, esse zigue-zague, ele é o saudável, né? E aí a gente vai trabalhar, então, com o paciente. O que tu faz quando tu tá desse lado? Quando eu tô no lado da dor, do luto, eu olho foto. Hoje com o WhatsApp as pessoas dizem, né, fico ouvindo os áudios, vendo vídeo, escutando a voz, eu choro muito. Nesse dia eu desmarco tudo que eu tenho pra fazer. Então tá, nesse momento tu tá direcionado pra dor. E quando tu tá direcionado pra vida? Eu sigo lá a minha lojinha, né, eu faço uma doação das roupas, eu me direciono, saio com os meus amigos. Tá bem, vamos fazer então, né? E aí a gente vai também pensando na intervenção, fazendo essa manutenção do zigue-zague, né? Observando como é que foi essa semana eu fiquei mais aqui, tá bem, o que a gente faz para na próxima visitar um pouquinho o outro lado da quadra, né? Então, que é o que a gente chama na teoria, que é do processo, do modelo do processo dual do luto, né? Então, é essa dualidade entre o sofrimento e o direcionamento para a vida, né? Perfeito. E eu penso assim, essa parte do sofrer, né, do sofrer, mas do conseguir passar pelo processo, ela é muito importante também para a gente conseguir pensar o que a gente quer fazer sobre isso, assim, né? Eu penso que assim, um dos grandes lutos que eu perdi, assim, né, que eu passei foi o do meu avô, e eu lembro, assim, de, mesmo muito desconhecendo processos da psicologia, eu fui muito pensando assim, eu gostava muito de viver essas experiências com ele, como eu posso tentar honrar a imagem, né, mas honrar ele aqui, tentando fazer as coisas que a gente fazia juntos, né? Então, às vezes é isso, assim, dessa saudade vir e tu começar a pensar, bom, eu acho que hoje eu vou fazer a nossa receita favorita, né? Então, assim, acho que, claro, né, todo mundo vai passando diferentemente, mas acho que essa saudade, esse carinho, ele nunca vai embora, né? Isso faz parte da gente, mas a gente vai aprendendo, em tese, né, a ideia de conseguir fazer esse processo de transformar e significar essa saudade, né, essa dor, né, da pessoa que não está mais aqui. Não sei se isso faz sentido. Assim. Faz super, eu digo que a gente dar lugar para tudo isso, né? Eu tenho uma paciente que ela diz assim, né, a perda da filha, e ela diz, a minha filha é a minha ausência mais presente, né? Então é isso, assim, de que ela não tá ali fisicamente, mas ela tá no dia a dia, na rotina, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, como que eu mantenho isso vivo dentro de mim sem me perder
né? Eu digo para os pacientes, assim, sempre vai faltar um pedacinho. A gente não vai tirar e não vai mudar o que aconteceu. Né? Mas como que a gente dá sentido? Como que a gente continua vivendo apesar dessa dor? Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, que o inverno ele vai chegar a gente querendo ou não. E a gente passa melhor por ele, né? Com um gorro, com uma luva, uma manta. Então eu digo para os pacientes, a gente está no meio do inverno aqui no luto, né? A dor, o dia do aniversário, um dia importante, um dia das mães, quando não se tem uma mãe, não se tem um filho, vai chegar a gente querendo ou não. Que ferramentas que a gente tem para passar por isso, né? E aí a rede de apoio muitas vezes entra aqui como um ponto super importante, né? Com quem que eu posso contar, quem são essas pessoas, isso da memória, né? Então faz super sentido, assim, fazer a receita preferida. Ela sempre ia lá fazer doação para os bichinhos. Tá bem, vamos fazer então a doação, né? Vamos lá, vamos. Então faz bastante sentido. Legal, assim, gosto muito assim de pensar essa parte mais filosófica da vida, assim, e tem um trecho do livro do Yalom que ele escreveu com a esposa ou para a esposa, que ele fala, né, que o luto é o preço que a gente paga por amar alguém, né, e eu acho que viver é isso, é a gente se permitir, né, porque talvez o outro lado de amar muito alguém é também a gente estar disposto a em algum momento perder essa pessoa, né, e eu acho que essa dualidade, né, de que, bom, eu estou disposta a passar por isso, porque eu também quero viver uma vida significativa, né, uma vida conectada, então, acho que isso fala também, por mais que a gente está falando aqui de luto, isso também fala sobre, muitas vezes, essas esquivas experienciais, né, da vida como um todo, da gente não querer, que também vai passar por, talvez, um outro processo de luto, né, então, muito interessante a gente falar sobre essas temáticas. E, né, acho que, assim, indo talvez para a nossa última pergunta, assim, mas quais cuidados tu considera que são imprescindíveis dos psicólogos terem ao chegar a esse tipo de demanda da clínica? O que a gente tem que estar atento, né, quando chega algum caso com uma demanda de luto? Assim? Sim. Acho que é um tema muito mobilizador, assim, né? Eu costumo brincar, assim, que a gente vai na clínica, independente do tema que a gente trabalha, a gente vai, de alguma forma, achando ferramenta para se proteger, né? Para aquilo não chegar como uma avalanche, assim, então, para aquele tsunami virar uma ondinha pra gente. Mas ainda tem que molhar, né? Assim, ainda tem que mexer. Eu digo, olha, o dia que eu parar de ter frio na barriga, eu preciso parar, assim, de atender, né? Que eu parar de sentir esse aperto quando eu escuto uma história triste de luto, eu preciso repensar. Então, eu diria que um dos primeiros pontos, assim, é a gente parar e ver como que essa história bate na gente, né? Assim, o que são também as nossas crenças sobre aquilo que aconteceu, né? Como que isso cruza com a nossa história. Então, tem momentos, assim, de vida que eu tava mais sensível para ouvir esses casos, né? Então, que eu também tava passando por processo de luto. Então, a gente poder reconhecer isso também, né? Como que eu não me misturo totalmente e como que eu também não me protejo e afasto totalmente, porque essa humanidade compartilhada, a relação terapêutica, para mim, é uma das principais estratégias, ferramentas que a gente tem ali no luto, assim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A questão da técnica, né, assim, da gente poder tomar cuidado, isso que a gente falou, de poder estar atento ao que é um sinal de patologia, né, de complexidade, de seriedade daquilo ali, e o que é esperado. Então, a gente não se apavorar, assim, eu às vezes tenho pacientes que chegam numa primeira consulta dizendo, fui no psiquiatra, ele me deu isso aqui de medicação. Não, a gente tem que sentir, tá tudo bem, é a hora, eu digo, né, pra eles, assim, eu digo, é desconfortável, mas é a hora de não dormir, é isso mesmo, né, assim, então, claro, entendendo ali a intensidade, o que aquilo ajuda ou não, mas é um cuidado que a gente tem que ter, né, de não sair mandando lá, enviando todo mundo pro psiquiatra, de entender essa separação do normal, do patológico, como a gente usa aí os termos, né, na psicologia. E esse ponto da escuta mesmo e da técnica, da gente poder se perguntar se a gente reconhece quais são as ferramentas, e a gente tem várias, assim, para trabalhar ali com o paciente enlutado. E um ponto, acho que 2 pontos, assim, acho que um
é a gente saber reconhecer os tipos de luto, né? Então tem esse luto não reconhecido, a gente tem o luto, por exemplo, né, complicado, que a gente chama, quando tem alguma coisa mais traumática, por exemplo, junto, né? Então isso também é um cuidado que a gente tem que conseguir identificar o que está se apresentando ali. E a outra, que acho que é mais uma dica, assim, é de pedir supervisão. Né? Acho que são casos que nos mobilizam e que daqui a pouco, por ficar mais mexido, a gente entra mais do que deveria, ou a gente sai com aquilo nos angustiando, né, e leva para nossa vivência pessoal, né, eu sou supervisora também, assim, já atendi casos das pessoas, um tipo de morte específica, aí o terapeuta ficou com medo, foi lá fazer exame, ou que a família, né, alguém fosse morrer por aquela causa, então da gente poder cuidar também, principalmente da gente, além ali, né, do cuidado com o paciente, que a gente consiga lembrar, né, porque nosso automático é olhar para o outro, cuidar ali do outro, mas acho que seria, assim, de cuidado mesmo, a gente olhar como isso tudo nos bate. Né? Exato. E eu fico pensando, assim, né, os dados nos mostram o quanto a saúde mental para os profissionais da saúde, ela é um ponto de alerta, né, assim, até o CFP fez um estudo, acho que foi 2021, assim, mostrando a prevalência, né, de burnout, enfim, de sintomas bem alarmantes, assim, então talvez esse olhar, né, conseguir fazer a supervisão, entender o que é seu, o que é do paciente, entender esses processos, acho que poder fazer a sua terapia, se for o caso, né, então acho que tudo isso é muito importante, principalmente para trabalhar, acho que essas temáticas, assim, né, que aparecem no consultório. E eu acho que é isso, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de estar conversando esse tema contigo, acho que com certeza o pessoal que está ouvindo aqui vai se beneficiar, com certeza. Se vocês gostaram, então, por favor, deixem aqui, né, para a gente poder fazer talvez um próximo episódio. E, Monique, por favor, deixa onde as pessoas podem te encontrar, porque eu acho que isso também é muito rico, da gente também tá propiciando para as pessoas encontrarem os profissionais que gostaram da tua fala, né? Tu tem vários canais aí que o pessoal pode te encontrar. Bem, acho que tem, né, no Instagram, então, @psicólogamonique, né, acaba sendo aí o que eu mais uso, tanto para os profissionais quanto para o público em geral. Tem lá um destaque só de luto, né, então tudo isso que a gente conversou e um pouco mais, né, assim, acho que tem bastante informação, me encontrem por lá, me contem o que acharam, né, podem tirar dúvidas, enfim, fiquei bem feliz dessa conversa hoje. Eu também, muito obrigada. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau, pessoal.